Olá, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Dr. Ricardo Sgura, doutor em materiais dentários. A gente vai continuar fazendo o link entre os materiais dentários e a prática clínica do dia a dia. Hoje a gente vai falar a respeito dos materiais metálicos. Sempre que a gente tem alguma aula sobre os materiais metálicos, sempre que a gente vai abordar esse tema, existe uma preocupação minha em relação aos alunos de que eles devem aprender a fazer a requisição das ligas, dos tipos diferentes de ligas metálicas para os protéticos. Assim como deve saber também pedir qual a cerâmica mais indicada para cada caso, né? Só que a gente tem a maioria dos profissionais ainda pedindo essa informação para o protético. Tem alguns colegas, alguns amigos protéticos, e eu vejo que os dentistas ainda não sabem escolher o tipo de liga que vai ser usado em cada trabalho. E muitas vezes passam essa responsabilidade para o protético. É importante que a gente aprenda a fazer essa decisão por conta própria, que a gente se responsabilize pelo caso desde o início até o fim, incluindo a escolha do material. Então, a gente vai fazer eu vou fazer uma pequena revisão, na verdade é mais um bate-papo para falar dos tipos de ligas metálicas que a gente pode pedir em cada indicação. O que a gente faz hoje em dia usando metal? A gente pode fazer um núcleo, pode fazer uma prótese removível, a gente pode fazer um cope metálico, sobre o qual vai ser aplicado a porcelana. A gente pode fazer ainda peças de metal para a confecção de infraestruturas grandes, né, metálicas. Sobre elas também a gente pode aplicar porcelana, pode aplicar uma resina, enfim. Então são alguns dos trabalhos que a gente faz com metal. Existem trabalhos pequenininhos, menores, que estão caindo em desuso, como por exemplo aquelas incrustações, inlay, onlay, por uma questão que o paciente hoje em dia não quer mais o metal aparente na boca, mas ainda é uma indicação dos metais. Então, o objetivo desse bate-papo é trazer quais ligas a gente pode estar usando. No final desse nosso bate-papo eu vou tentar resumir tudo para vocês. Então vamos lá? Em primeiro lugar, vamos supor que a gente queira fazer uma pecinha, uma incrustação de metal. Aí você vai dizer assim para mim, poxa, Ricardo, quando que a gente vai querer fazer isso, né? Porque provavelmente, ou a gente restaura com resina composta, ou a gente faz um bloquinho indireto, já faz em cerâmica, enfim. Bom, existe uma vantagem do uso do metal nessas situações, né? As propriedades do metal são muito boas em relação à questão mecânica, em relação à questão oclusal. O metal, muitas vezes, dependendo do metal que a gente escolhe, um paciente, por exemplo, que tem um bruxismo, que arranja o dente, você escolher uma liga de metal, vai ser muito mais favorável para ele do que escolher um bloquinho cerâmico, que pode ocasionar um desgaste do esmalte, né, do dente antagonista. Então, assim, apesar de serem poucas indicações, a gente pode fazer ainda um ou outro bloquinho de metal. A questão é estética. O paciente vai querer? Não vai querer? Né? Nesse sentido, que liga a gente escolheria em que situação clínica? Então, em primeiro lugar, se você vai fazer esse bloquinho de metal, provavelmente vai ser um dente posterior, provavelmente vai ser um dente superior, né, que aparece menos quando o paciente abre a boca ou vai sorrir. E você vai decidir, então, escolher uma liga que tenha uma boa permanência em boca, uma boa durabilidade, uma liga que não sofra corrosão, oxidação, porque aquela liga vai estar exposta à saliva, exposta ao alimento, né? A gente está pensando, então, quando a gente pensa em termos dessas restaurações indiretas metálicas. Uma boa opção, a gente escolher, então, por conta disso, uma liga que sofra pouca corrosão. Escolher o ouro, né, como um elemento. E aí, quando a gente fala isso, também gera uma grande dúvida nos profissionais. Falam, pô, mas pedir ouro, que tipo de liga de ouro? Existem várias, né? Quando a gente vai pensar num bloquinho, a gente pode pedir um ouro tipo 3, ouro tipo 4. São ligas de ouro que possuem entre 60%, 50% até 70% de ouro presente na sua composição. Isso vai render para esse tipo de restauração um certo grau de maleabilidade, uma excelente adaptação,
uma durabilidade muito grande na boca. Se a gente pensar assim, poxa, eu poderia usar a prata, que também tem uma certa maleabilidade, aí cabem dois comentários. Primeiro que não é um metal nobre, né? Então não vai ter toda essa resistência à corrosão, toda essa resistência à oxidação com o passar do tempo. Apesar de ter propriedades mecânicas semelhantes ali ao ouro, ela vai poder acabar sofrendo essas alterações, né? Então, uma liga de prata só se estiver associada com uma quantidade grande de algum outro metal nobre. Então, mais lá para o fim dessa nossa discussão, eu vou dar as opções, tá? Mas, a princípio, um bloquinho pequenininho de ouro, a gente tem condição de fazer, de oferecer para o nosso paciente. O custo, nem que seja um pouquinho mais elevado, não vai ser um problema nessa situação, até porque a gramagem é muito pequena nesses tipos de bloco. Tá? Então, ouro tipo 3, tipo 4. Se o teu protético não tiver essa denominação, você vai trabalhar com ouro, vai falar com ele para trabalhar com ouro entre 50% e 70% dentro da liga. E aí ele vai ver as opções que ele tem no laboratório. Segundo caso, vamos pensar agora que a gente vai fazer, de novo, uma peça pequena, mas agora um núcleo. O que a gente deve considerar em relação ao núcleo metálico? A gente vai colocar uma pecinha de metal dentro da raiz para dar suporte para a nossa coroa, para dar retenção para a nossa coroa. Então a gente pode pensar, inicialmente, a gente poderia até pensar, poxa, vamos pensar num material bem rígido, numa liga básica, né? Vamos pensar no níquel cromo, cobalto cromo. Pode ser feito? Pode, sem problema nenhum. A questão é que ligas muito rígidas geralmente também são associadas a uma maior dureza. Então, se você tiver que fazer algum ajustezinho com broca no consultório, isso vai ser extremamente difícil de fazer nesse tipo de liga. Então, já fiz muito núcleo de níquel cromo, mas eu sei que eu penei um pouquinho para fazer alguma adaptação desse tipo de metal, desse tipo de liga, na hora de fazer a adaptação dentro da raiz. Você tem que, às vezes, por uma questão de um ajustezinho oclusal, baixar um pouquinho o pino, baixar um pouquinho o núcleo, desgastar um pouquinho o pino para conseguir fazer uma adaptação melhor, você tem uma dificuldade maior. Se você já trabalha com protético que trabalha bem com metal, isso também não vai ser problema nenhum, porque a peça geralmente já vem, então encaixa muito bem. Tudo bem. Uma outra opção seria trabalhar com metal um pouquinho mais maleável, mais fácil de trabalhar. E aí, dentro dessas opções, uma opção barata, uma opção tranquila de trabalhar é uma liga de prata. Por exemplo, prata estanho, uma liga de baixo custo e uma liga fácil de manusear. Aí você vai falar para mim, poxa, mas você falou que prata tiver em contato com saliva, tiver contato com alimento, mas eu estou falando de núcleo. Núcleo não tem contato com o meio externo, né? Eu imagino que ele esteja por dentro de uma coroa. Então eu não acrescento esse problema da corrosão, da oxidação da liga. Podemos também trabalhar com o próprio ouro, como havia dito, ouro tipo 3 e 4, 50% ou 70% de ouro. A gente vai ter uma liga com facilidade de manipulação, de manuseio, e a gente tem geralmente também boas adaptações desse tipo de liga. E uma coisa que está voltando bastante a ser usado são as ligas de ouro para núcleo, justamente por conta das coroas cerâmicas, de cerâmicas puras, que deixam transparecer um pouco ou passar um pouco a luz, e por conta disso transparece um pouco o núcleo. Quando você usa uma liga então dourada, que é o caso do ouro, né, claro, a gente tem então uma sombra que mimetiza melhor a dentina, fica mais parecido com a dentina. Uma liga que engana um pouco com relação a isso é a liga de cobre-alumínio, uma liga que é vendida geralmente na cor amarela. Mas ela de nobre não tem nada. É uma liga que sofre muita corrosão. Esse tipo de liga a gente tem que tomar muito cuidado. Certa vez, até costumo comentar também com os alunos, uma vez num atendimento, ainda na época que eu estava na faculdade, ao fazer o atendimento de um paciente, a coroa dele veio solta e aquele núcleo estava completamente corroído. Ou seja, houve uma infiltração, houve um processo de corrosão muito acentuado para essa liga e acabou se perdendo um tempo enorme para se conseguir remover esse material, que além de tudo é extremamente duro e difícil de ser desgastado de dentro da raiz. Vamos pensar agora em outro tipo de trabalho que a gente pode fazer. Então a gente falou a respeito de trabalhinhos pequenos,
que são as incrustações, falamos a respeito do núcleo. Vamos pensar agora em outro tipo de trabalho. Por exemplo, as próteses removíveis. Prótese removível sempre tem uma estrutura em metal e sobre ela é aplicada então uma resina e a gente tem então uma peça grande, né, que pega todo o arco do paciente. Nesse caso, a característica mais importante realmente acaba sendo a baixa densidade da liga. Se a liga tiver baixa densidade, se for uma liga leve, o paciente não vai ter esse incômodo daquela prótese extensa, grande na boca, porque a liga é leve, né? Então você tem ali uma leveza daquele material, uma comodidade para o paciente. E a liga, entre as ligas menos densas que a gente tem a liga de cobalto cromo, que acaba sendo então uma indicação muito segura e muito frequente do dentista. Aí é mais tranquilo de trabalhar, tanto o protético quanto o dentista concordam muito com relação a essa liga. Se você quiser usar uma liga de metal nobre, geralmente ela vai acabar tendo uma densidade maior, então o metal vai ficar pesado. Você pode explicar isso para o seu paciente, falar, olha, não tem sentido fazer uma liga, por exemplo, de ouro, ou de algum outro material nobre que seja um pouco mais denso, porque acaba tendo um peso maior. Uma das coisas em relação ao cobalto cromo é que essa liga apresenta o elemento cromo, e esse elemento impede a oxidação, forma uma camada de passivação, uma camada passivadora sobre a liga, que se liga com o oxigênio, impedindo que ocorra a oxidação da liga em profundidade. Então, existe uma proteção sempre que a gente tem uma liga contendo cromo para essa liga. Então, quando ela é cobalto cromo, não vai sofrer com problemas de corrosão ou oxidação. Bom, a gente poderia até pensar numa liga leve, por exemplo, como uma liga de titânio. A gente sabe que titânio também tem pouca densidade. Mas trabalhar com titânio de forma fundida, trabalhar com fundição de titânio é algo extremamente caro, extremamente difícil. Nem todo laboratório vai trabalhar com isso. Exige o uso de fornos especiais, exige uma série de condições difíceis de serem trabalhadas, né? Então vamos deixar de lado aí a liga de titânio no caso de uma prótese removível, falando aqui com vocês do dia a dia, né? Do que a gente vai ver mesmo. Uma outra condição, um outro tipo de trabalho que a gente tem é o trabalho das metalocerâmicas, bastante comum. Claro que à medida que a gente vai desenvolvendo as cerâmicas puras, foram se desenvolvendo as cerâmicas puras, se associar metal com cerâmica, com porcelana, foi ficando menos comum, mas ainda assim existe um uso grande desse tipo de material. Então escolher um coping, também eu vejo que a maioria dos profissionais aprendeu de uma maneira na faculdade e leva isso para sempre. Então, por exemplo, níquel cromo, que é uma liga bastante utilizada com esse intuito. Muitos profissionais usam níquel cromo direto, usavam, aprenderam a usar na faculdade, continuaram usando, uso até hoje, dá certo, ok. Existe um probleminha só do níquel cromo, às vezes o paciente pode ter uma reação alérgica ao níquel, que a gente vai acabar percebendo depois de cimentar essa prótese, ou se a gente não fez uma boa anamnese, não conversou com ele antes, né? Às vezes você sabe, principalmente paciente do sexo feminino já fala que tem um tipo, um grau de alergia a algum tipo de metal, a bijuteria, e esse já acende um sinalzinho ali vermelho de que pode ter, esse paciente pode desenvolver alergia ao níquel. Eu vi uma vez, teve um caso só, de uma paciente que eu atendi, em que a gente fez o coping em níquel cromo, normal, cimentamos, passaram-se anos, até a gente observar que a gengiva estava sempre avermelhada naquele ponto, não tinha inflamação ou nenhum tipo de doença periodontal relacionada, mas havia, sim, uma irritação frequente na gengiva naquele ponto. Aí a gente acabou trocando esse tipo de restauração depois, mais à frente, por uma restauração de cerâmica pura. Por uma questão até estética, a gente não estava nem preocupado tanto com a questão da gengiva. E a gengiva melhorou. A gengiva apresentou um aspecto bem melhor depois. A coroa feita em metal cerâmico também estava super bem adaptada. Mas, como tinha o níquel, provavelmente, a gente intui isso, né? Não fizemos nenhum teste com a paciente, mas dá para intuir que ela tinha algum grau de alergia ao níquel. Então, nessa situação, o que pode acontecer? Eventualmente, você pode querer trocar. Aí você fala, bom,
troco por uma restauração cerâmica pura, é uma opção. Mas a gente pode também trocar por outras ligas metálicas, tá? Cobalto cromo também pode ser usado para isso. A gente pode usar ligas nobres também. Então você fala, vou usar um paládio prata, vou usar uma liga de ouro amarelo, já é uma liga mais cara. Também você pode lançar mão desses elementos, vão causar muito menos chance, vão ter muito menos chance de causar alergia no teu paciente, porque são ligas nobres, né? E aí você vai ter um resultado, então, que não vai ser muito mais duradouro, né? Algumas observações a respeito desses materiais, então, metálicos que a gente pode estar usando, tá? Uma das observações eu fiz lá no início, quando eu falei em relação aos bloquinhos metálicos de ouro, né? Podem ser usados para fazer restauração on-lay, inlay, incrustações. A adaptação desses blocos metálicos, em geral, é muito boa. A cimentação desses bloquinhos pode ser feita sempre com cimento de fosfato de zinco, que forma uma espessura fininha de película, e vai ficar sempre muito bem adaptada essa peça. A gente não precisa ter preocupação com relação a isso. Então, as pecinhas feitas, incrustações feitas em metal, geralmente, se bem planejadas, se feito um preparo mínimo que seja um pouco retentivo, essas peças geralmente têm uma boa durabilidade, e a gente se preocupa pouco com elas com o passar do tempo. Isso é uma grande vantagem de trabalhar com metal. Para quem é mais antigo e trabalhava muito com metal, sabe disso. Uma outra observação, se a gente pede uma liga ou pede alguma peça de ouro ou contendo um percentual de ouro, geralmente os laboratórios vão cobrar de vocês em separado essa conta do ouro, baseado principalmente no percentual dessa liga presente, ou no percentual de ouro presente na liga. Então, por exemplo, se a gente vai tratar de uma liga que tenha lá um percentual de 70% de ouro, ele vai pegar esse percentual da gramagem para calcular em cima do valor do ouro no dia qual é o valor que você vai pagar em separado do elemento, né, do ouro. Geralmente é assim que é feito nos laboratórios. Você não estranha se vierem duas continhas separadas, uma do trabalho do protético, o trabalho em si, confecção de um núcleo, confecção de uma peça, e em separado um outro boleto, uma outra conta em relação à permilagem ou o percentual de ouro. Né? Permilagem quer dizer por 1.000, 750 quer dizer que é uma liga que contenha 75% de ouro, por exemplo. Uma outra observação que eu acho importante, os laboratórios em geral, já que a gente está tocando nesse assunto de laboratório, a gente vai tocar nesse assunto outras vezes quando fala de cerâmica, quando fala de outros trabalhos, o que acontece? Geralmente, se a gente pensar em laboratórios pequenos, que é bem frequente de ter próximo aí do seu consultório, um laboratório menor, né? Às vezes tem aqueles laboratórios muito grandes também que centralizam bastante trabalhos nas regiões metropolitanas ou nas cidades maiores. Mas quando a gente pensa em trabalhos feitos em metal, geralmente existe uma equipe que trabalha bem com o metal. Então, assim como nós, dentistas, temos essa nossa divisão, um trabalha mais com um determinado assunto, com uma determinada especialidade, um é periodontista, outro é endodontista, e o outro é protesista, enfim. O técnico de laboratório também tem a sua especialidade. Então, também tem técnicos que trabalham muito bem com peças metálicas, a ponto dessas peças chegarem no laboratório e adaptarem, feito uma luva ali na boca do paciente, adaptarem de uma maneira direta, né? Quase sem ajuste. Isso daí é bem difícil de acontecer, mas isso quer dizer que ele sabe trabalhar com aquela liga metálica que você pediu para ele trabalhar. Então, uma coisa que tem que estar atento sempre é a essa característica do laboratório, como ele trabalha com os metais. Existem laboratórios mais preparados, vamos dizer assim, ou que têm mais habilidade, mais acostumados a trabalhar com ligas metálicas. Então, às vezes, a gente tem a consciência, né, que isso que é importante, de que trabalhou direito, fez uma excelente moldagem, fez um modelo da forma correta, trabalhou com bons materiais, obteve então toda a condição para aquele protético fazer o melhor trabalho. E ele ainda assim te entrega uma peça que não adapta muito bem, você deve considerar, além de tudo, né, essa possibilidade
daquele laboratório às vezes ser muito bom em trabalhar com determinado tipo de material, uma determinada classe de material, e não tanto com o outro, né? Então isso também deve ser levado em conta. Além disso, é claro, como eu acabei de reforçar, todos os passos, toda a sequência de tratamento você deve fazer da melhor maneira possível. E é por isso que a gente está aqui, para tentar trazer para vocês o conhecimento do material, a melhor forma de aplicar, para que você no consultório minimize o máximo possível os seus erros, e aí, lá para frente, a chance do trabalho adaptar bem, a chance do trabalho ficar legal, é muito maior. Espero que tenha valido as dicas aí. A gente vai deixar uma tabelinha agora aqui no final, com algumas indicações dessas vigas metálicas. Até a próxima!